Boa noite, Fábio. Boa noite, Cristina. Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem. Estamos ao vivo pelo YouTube. Olá a todos que estão nos assistindo. Obrigado pelo convite, Cristina. Imagina, muito obrigada a você pelo seu tempo, pela disposição de nos atender. E nós vamos conversar hoje sobre LGPD. E tem uma coisa interessante a respeito de LGPD que já aconteceu 2 vezes direto essa semana. E eu falei, não, eu tenho que comentar. A confusão entre LGPD e LGBT, né? Eu estava conversando sobre LGPD com uma amiga, eu falei, olha, nós vamos ter uma live a respeito de LGBT. E ela falou assim, mas você lida com LGBT? Eu falei, sim, LGPD, né? Então, nós temos uma sopinha de letras ali, que chega a ser engraçado, na verdade, mas é LGPD. E respondendo um cliente essa semana, eu acabei falando, em vez de LGPD, LGBT. E ele me corrigiu. Ele falou, LGPD? Eu falei, yes, LGPD. Então, hoje nós vamos falar de LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, que é uma legislação que, na verdade, ela veio consolidar tudo que nós já temos a respeito de proteção de dados, porque, na verdade, a gente já fala de proteção de dados há bastante tempo, né? E hoje eu tenho a satisfação de ter comigo um especialista em prevenção e segurança, Fábio Sobieski. Eu gostaria que o Fábio se apresentasse antes, logicamente, o jeito, né? Mas antes eu vou falar de mim. Eu sou Cristina Pila, sou advogada, já trabalho faz 30 anos na área de treinamentos, na área de direito também, mas a minha paixão realmente é na parte de treinamento. E eu gostaria que o Fábio se apresentasse e para a gente começar esse nosso bate-papo que promete estar uma delícia. Então vamos lá, Fábio, por favor. Ok. Bom, boa noite a todos. Eu sou Fábio Sobieski. Eu sou especialista certificado em segurança e privacidade e eu trabalho auxiliando as empresas a se adequarem nos quesitos de segurança e de privacidade que a lei pede, não é? E eu já trabalho há mais de 15 anos, tive a oportunidade de trabalhar tanto no Brasil quanto no exterior, utilizando essas tecnologias de segurança. E aí, atendendo ao convite da Cristina, que é minha amiga, estamos aqui hoje para responder algumas perguntas sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, especialmente perguntas das pessoas da sua audiência, né, que são os contadores, a pessoa que trabalha com contabilidade e departamento pessoal. Ok, muito bem, Fábio. Eu estou aqui com um grupo de apoio e se tiver alguma pergunta que o pessoal for fazendo, eles vão me passando, ok? Então, nós estamos bem tranquilos. Quem estiver nos assistindo, muito obrigada. Podem fazer a pergunta, deixar seus comentários ali e os meninos eles vão passando para mim, ok? Fábio, eu vou começar te fazendo uma pergunta. Existem os dados pessoais, ok? Então, dados pessoais, nome, CPF, enfim, RG, título de eleitor, existem dados sensíveis, sexo, religião, mais o que? Sexo, religião, Denominação política, exato. etnia. E eu queria saber o seguinte, o que você me fala sobre dados vazados? Você que é especialista em segurança, prevenção e segurança. Dados vazados. Eu tenho uma empresa, a minha empresa não é grande, mesmo assim eu tenho que responder por dados vazados? Perfeitamente, Cristina. Até a promulgação da lei da LGPD, no Brasil nós não tínhamos uma legislação específica que pudesse punir uma empresa, uma pessoa jurídica, por dados vazados. Agora mudou a regra. Agora nós estamos parecidos com os países americanos, norte-americanos e europeus.
Agora, na legislação, está bem claro que quando ocorre um vazamento de dados, a empresa é obrigada a comunicar aos seus consumidores, ou seja, os seus clientes. E o governo agora vai ter uma agência específica para cuidar da privacidade, vai ser a ANPD, e essa agência ela vai ser responsável por fazer as perguntas, os questionamentos às pessoas jurídicas. Esse órgão, essa agência, eles podem exigir que a empresa, a pessoa jurídica, faça um comunicado oficial a público, né, como se fosse uma divulgação em jornal, dizendo que ocorreu um vazamento de dados em determinados casos. Isso vai ser avaliado. Mas a legislação agora cobre essa falta que a gente tinha antes e é obrigatório a comunicação com relação a dados vazados por pessoa jurídica. E você me fez lembrar de uma coisa, olha só, você comentou a respeito de ANPD, né? E a ANPD acabou de ser estruturada, então a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ela acabou de ser estruturada e ela ainda vai regulamentar a questão de algumas isenções ou algumas liberações, dependendo do tamanho da empresa, dependendo da condição da empresa, pelos dados vazados, né? Na verdade, pelo cumprimento da Lei Geral de Proteção de Dados. E o que eu acho interessante com relação a este tempo que nós temos que aguardar, até que saia essa legislação, é que a empresa, mesmo não tendo a legislação ou a disposição da ANPD, ela pode responder pelos outros órgãos, como, por exemplo, os PROCONs, né, que são, vamos supor que a empresa tenha dados vazados, mesmo que não tenha regulamentação da ANPD, ele ainda pode responder perante o PROCON, perante o Ministério Público, enfim, e perante a Justiça, na verdade, né? Mesmo não tendo nada ainda a respeito do assunto pela ANPD. Perfeitamente, Cristina. Inclusive, aqui em São Paulo, onde eu moro, né, já tivemos um caso de uma construtora que foi levada à justiça comum e o juiz deu ganho de causa para a pessoa que solicitou, porque a empresa, essa construtora, ela compartilhou os dados do cliente com empresas parceiras, sem autorização desse cliente. Então, eu acredito que esse foi o primeiro, se não o segundo caso pela justiça comum, que foi julgado e foi dado ganho de causa para o consumidor. E isso, Cristina, já me remete a uma pergunta que nós recebemos, que é com relação ao DPO, né, que é o profissional que vai ser responsável por responder à ANP, os órgãos de governo, pela privacidade dos seus clientes. A pergunta que vem aqui é se qualquer empresa precisa ter um DPO nomeado. Como que fica isso na legislação, Cristina? Olha só, na verdade, o DPO, ou DPO, é o encarregado, né? Então, o DPO é chique, mas é o encarregado. Nós temos o controlador de dados, nós temos um operador e nós temos um encarregado. Esse encarregado, ele vai fazer a mediação entre o controlador e a ANPD, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Na verdade, ele pode ser o mediador, inclusive, entre o controlador e o titular dos dados. A pessoa que teve problema com seus dados, ou dados vazados, ou se ela quis alterar alguma situação, né? Por exemplo, alterar um dado e o controlador dos dados não aceitou. Então, esse DPO ele vai fazer essa ponte, na verdade. Hoje, pela legislação, toda empresa deve ter um DPO, ou seja, um encarregado. A ANPD, que nós estávamos conversando agora há pouco, pode dispensar no futuro, mas, na verdade, a gente não sabe. E esse DPO, sabe, ele pode ser tanto pessoa física quanto pessoa jurídica.
E como que funciona nessa questão da pessoa jurídica? Porque tem uma próxima pergunta aqui, que é justamente sobre isso, Cristina. O encarregado de dados, ele tem que ser uma única pessoa, ele dentro da empresa, ele pode ser uma equipe, ele pode ser um terceirizado. Como que a legislação vê isso e como que a legislação tem que ter alguma autorização para que seja terceirizado esse trabalho, esse serviço? Sabe, veja só, tá? Esse DPO, eu sempre penso no DPO como sendo um super-herói, porque, na verdade, ele deve conhecer tudo de TI, tudo de direito, tudo de compliance, tudo de governança, para fazer uma ponte, uma ponte correta entre o controlador e o titular de dados, ou a MPD, né? Então, lógico, pode sim ser um profissional somente, mas eu acredito muito numa equipe multidisciplinar. Uma equipe multidisciplinar, onde eu tenho um jurídico, eu tenho a governança, eu tenho compliance, eu tenha a TI e eu tenho, assim, um líder dessa equipe que é o meu encarregado e que vai coordenar essa equipe e responder perante a empresa. O que você acha sobre isso? Olha, eu acho interessante. Eu só fico com uma dúvida, Cristina, se, por exemplo, da mesma forma que uma empresa, ela não precisa ter um contador seletista, ele não precisa ter um contador dentro da empresa, ela pode contratar um contador externo. Eu poderia contratar um encarregado de privacidade que seja externo? Poderia, pela legislação, poderia sim. Você pode ter ele internamente ou pode ser uma contratação desse DPO. Inclusive, a doutrina a respeito do assunto diz que um DPO contratado, ele, veja que eu estou relatando só uma parte do entendimento. Logicamente, a gente pode ter outros entendimentos. Mas o DPO contratado, ele não ficaria, como eu posso dizer, ele não ficaria sensível com relação às dores do controlador. Ele não pegaria a dor do controlador, eu não sei se eu estou sendo clara com relação a isso. Ele ficaria mais isento para poder atuar. Eu vou Não, comparar, Fábio, desculpa, eu vou comparar com o auditor. O auditor interno, ele é tão bom quanto o externo, mas o interno está dentro da empresa, ele está lá todo dia conversando, e o externo não tem esse comprometimento. O auditor externo, ele vai lá, faz o serviço dele e vai embora, né? não teria o conflito de interesses, né? Exatamente. E o DPO, eu entendo que seja a mesma coisa. Pode haver um DPO interno? Com certeza sim. Só voltando a repetir, DPO, DPO, encarregado, tudo a mesma coisa. Controlador, controller, tudo a mesma coisa também. Ok, Ok. muito bem. Ô, Fábio, deixa eu te fazer uma pergunta. Uma que apareceu aqui, olha só. A empresa é obrigada a praticar ações de pedido de consentimento? Consentimento. Na verdade, só explica, por favor, o que é consentimento e depois, se a empresa é obrigada a praticar ações de pedido de consentimento. Sim, isso é uma novidade que temos agora na legislação. Então, a empresa, para ela poder utilizar os seus dados, ela poder armazenar os seus dados dentro do computador dela, ela precisa pedir o seu consentimento. E a lei é clara em dizer que esse consentimento ele não pode ser como um contrato de adesão. Ele é diferente, por exemplo, quando você vai contratar um plano de celular, né? Então você tem o seu contrato e você aceita aquele contrato e se quiser mudar alguma cláusula não tem como. A regra do consentimento, ela diz que o cliente, o usuário, ele tem que estar ciente do que ele está assinando. Então tem que ser um procedimento formal. Na tecnologia, nós vamos fazer isso através de formulários na internet, através de junto com o contrato, você vai ter uma tela extra avisando que você está dando consentimento. Algumas pessoas que estão nos assistindo aqui podem se lembrar que algum tempo atrás o Facebook no Brasil começou a enviar uma notificação para cada usuário. Quando você abria o aplicativo, ele dava um aviso de privacidade. Aquilo era o pedido de consentimento.
Então, na tecnologia, nós vamos fazer a coleta desse consentimento através de formulários eletrônicos. E aí a empresa tem que guardar as informações. Que dia que você deu aquele consentimento, aonde que você deu aquele consentimento e de que forma. E aí, a qualquer momento, o cliente, o usuário, ele pode pedir a remoção dos seus dados. Ele retira o consentimento. Existem consentimentos que não podem ser removidos, não é verdade? É verdade. E isso é que eu ia até te perguntar com relação a isso, né? Porque a gente sabe, por exemplo, que um banco, para ele poder trabalhar, ele precisa que o cliente forneça o CPF. Como que eu vou poder chegar num banco e falar, eu quero que o banco apague os dados do meu CPF? Isso não existe, né, Cristina? Como que diz a lei nesse sentido? Então, não existem alguns consentimentos que eles, na verdade, sim, o consentimento deve ser pedido, mas existem algumas situações na legislação que não é necessário. Eu vou dar alguns exemplos, se eu esquecer, você me lembra, mas alguns exemplos. Quando o governo, né, o poder regulatório, ele precisa daquele dado, então, a legislação determina que seja feita a utilização daquele dado, por exemplo, CPF. Quando o dado ou a informação é publicizada pelo próprio titular, então eu vou lá no Facebook e coloco o número do meu telefone, ou eu vou no WhatsApp e coloco o número do meu CPF, ele deixa de haver essa necessidade, né? Não tem necessidade de consentimento. E também, quando existe o legítimo interesse. Por exemplo, na impossibilidade de obter o consentimento do titular de dados, aí vai pelo legítimo interesse do controlador. Nós temos que provar lá a necessidade, então, o princípio da necessidade, o princípio da finalidade, não pode prejudicar o titular de dados. Então, nesses casos, eu não precisaria do consentimento para utilizar os dados. Perfeito. Muito bem. Fábio, outra pergunta. A empresa deverá apresentar relatório de trajetória de seus dados para alguma autoridade governamental? E como que eu faço para confeccionar essa trajetória de dados? Pois é, essa é uma das obrigações das empresas, das pessoas que trabalham com dados, que veio junto com a LGPD. O cliente, o usuário, ele pode pedir a qualquer momento informações de com quem você compartilhou esses dados e aonde estão armazenados esses dados. Nós, da área de tecnologia, que trabalhamos com a maioria dos dados, nós temos que preparar, então, os sistemas para emitir esses relatórios. Então, aqui a nossa audiência são profissionais de contabilidade. As empresas que fazem os softwares de contabilidade provavelmente já devem ter gerados relatórios de dados sensíveis para que seja entregue para o cliente ou usuário, não é? Então, isso, a pessoa pode publicamente ir no site da empresa. Então, no caso, eu sou um cliente, por exemplo, de uma operadora de telecomunicações. Eu vou no site da empresa, eu procuro o DPO, o encarregado de dados, e peço a ele esse relatório. Esse encarregado de dados vai ter que, usando o sistema de informação que ele tem lá, vai ter que gerar esse relatório e me mostrar aonde estão os meus dados sensíveis e com quem aquela empresa compartilhou os meus dados sensíveis. E com base nessa informação é que eu posso pedir para que não seja compartilhado com uma empresa X ou uma empresa Y e para que seja retirado alguns dos dados sensíveis que a empresa está armazenando, se ela não tem um motivo para aquilo. Então, isso são informações que eu vou retirar de dentro dos sistemas de informação. Muito bem. Quando a gente fala de tratamento de dados, o artigo 5º, inciso 10, eu vou pedir licença para ler, mas o artigo 5º, inciso 10, ele fala de tratamento, toda operação realizada com dados pessoais, como as que se referem a
coleta, eu vou só mostrar para vocês assim, então, coleta, produção, recepção, classificação, utilização, acesso, reprodução, transmissão, distribuição, processamento, arquivamento, armazenamento, eliminação, avaliação, controle da informação, modificação, comunicação, transferência, difusão ou extração. Quem somou 20 fases que são consideradas como tratamento de dados. Ou seja, quando a gente faz a implementação da Lei Geral de Proteção de Dados dentro de uma empresa, a auditoria, ela tem que se preocupar tem que verificar cada fase deste tratamento, desde a coleta do dado lá na recepção até o seu descarte, que também deve ser monitorado, não é verdade? Exatamente. E você vê, né, com tanta informação, tem que ter os sistemas, né, a tecnologia tem que estar do nosso lado, né, tem que nos ajudar. Cristina, tem uma próxima pergunta aqui, que é com relação à nossa audiência, os escritórios de contabilidade. Um escritório de contabilidade, eles são responsáveis pelos dados dos seus clientes? Como que funciona isso? Escritórios de contabilidade, assim como todas as empresas que manipulam dados pessoais, elas são responsáveis na figura do operador. Então, é interessante que o escritório de contabilidade, com relação aos seus próprios dados, ele é controlador de dados. Né? Ele aparece na figura do controlador de dados, do controller. Mas, quando existe a empresa cliente passa os dados, né? Por exemplo, eu vou terceirizar a minha folha de pagamento para o escritório de contabilidade. O escritório de contabilidade recepcionou a minha folha de pagamento com todos os meus empregados ali incluídos, ele passa a ser operador, né? E ele é, sim, ele é responsável solidário. E tem mais, Fábio, ele sendo responsável solidário, desculpa, você comentou a respeito do consentimento, o titular dos dados tem que ter conhecimento que haverá transferência de dados, não é verdade? Então, se o titular de dados ele deu autorização para que a empresa armazenasse o nome, o CPF, o endereço dele, por exemplo, e esse salário, etc., e esses dados vão ser repassados para o escritório de contabilidade, desculpa, o titular de dados, ele deverá consentir que haja essa transferência de dados. É aquele consentimento que não pode ser retirado, na verdade, por ter uma imposição legal, mas ele deve ter conhecimento disso. E na esteira desse assunto que você está comentando, Cristina, eu acho que já engata a próxima pergunta aqui, que eu achei até interessante, porque já foi feito para mim, através de uma empresa, também me fez a mesma pergunta. No caso, o titular é a pessoa que é dona dos dados. Um empregado, ele é titular dos seus dados, certo? Por mais que ele tenha uma relação com a empresa, ele é o titular e a empresa tem que respeitar isso. Então, a pergunta que vem é o seguinte, mais focada no departamento pessoal. O contrato de trabalho que eu tenho com o meu empregado, eu devo ter uma autorização do empregado para que eu possa utilizar os seus dados? Pois é. Quando os dados são requeridos pelos órgãos regulatórios, na verdade, aqui a gente tem a gente vai para os princípios de direito. Então, aqui seria o princípio do direito coletivo, a supremacia do direito coletivo sobre o direito individual. Então, na verdade, vale o direito coletivo, né? Os dados são requeridos pelo órgão regulatório, então, a gente não necessitaria dessa autorização. Existe, sim, a comunicação de que os dados serão utilizados, mas, na verdade, eles serão utilizados de qualquer forma. Né? Perfeito. Muito bem. Existe uma pergunta aqui, Fábio, feita pela Margarete,
se já tem mais casos de empresas que têm sido autuadas por causa de dados vazados. E como é a multa? Na verdade, a gente até comentou a respeito disso um pouquinho no início, dizendo que mesmo antes da ANPD, Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ter regulamentado, feito alguma regulamentação, a ANPD acabou de ser estruturada. Nós sim temos alguns casos já, inclusive, eu vou tomar a liberdade, depois, quem quiser, eu posso deixar um link na bio do YouTube. Depois que terminar a live, a gente vai deixar gravado, daí eu coloco ali o link de uma coletânea que eu fiz a respeito das empresas que já tiveram problemas com justiça, com PROCON, etc., mesmo antes da Autoridade Nacional de Proteção de Dados ter se manifestado. E ela pergunta da multa, né? Então, como que é a multa? A multa pela legislação é de 2% do faturamento, limitada a 50 milhões, mas é faturamento da empresa. Só que, sabe, eu vou falar e você dá a sua posição como especialista em segurança, ok? Na minha visão, existem vários passos para se chegar na cobrança dessa multa, né? Primeiro vai haver uma advertência, depois vai haver... Então, é uma escala para chegar até a cobrança dessa multa pecuniária e para chegar no máximo de até os 50 milhões. Então, eu entendo que se a empresa tiver implementado a LGPD, se ela tiver mostrado que ela tem ferramentas de gestão de risco, ferramentas de gestão de qualidade, ela não vai chegar nessa multa. O que você acha a respeito disso? É complicado porque quando a gente fala de justiça, né? Porque o juiz ele pode determinar várias coisas, né? Ele pode determinar que tem uma perícia para ser feita e aí, além de se arrastar, né, esse caso na justiça, o juiz também que vai determinar essa multa com base nos limites estipulados pela lei, né? Então, assim, é difícil a gente dizer em cima do que pode definir um juiz, né? O Deixa eu mais até fazer uma importante... retificação. Eu disse assim, a multa administrativa. Sim. Social, ela já está existindo, inclusive depois vou colocar lá a matéria provando que realmente a social já está existindo. Eu estou dizendo assim, a multa administrativa que ainda vai ser criada pela ANPD. Se a empresa comprova que tem lá contratado o Fábio Sobieck para cuidar de segurança e existem ferramentas, você acha que chega a ser cobrado realmente essa multa? O que você fala a respeito disso? Tudo vai depender da agência, né, da NPD, porque também é difícil para a gente explorar algo que ainda não foi, não temos casos, né? Sim. Então, assim, fica difícil. A gente tem que ver a letra fria da lei. A lei diz que pode haver a multa. Agora, assim, se a empresa vai escapar ou não, né? É lógico que quando a gente coloca um argumento como esse, olha, nós temos aqui profissionais, nós temos os sistemas, a gente mostra isso, né, para a agência, pode ser que seja avaliado e levado em conta. Mas eu entendo assim. A melhor dica que a gente pode dar... Que é diferente da ação que o titular de dados pode tomar. O que eu estou me referindo é a autuação administrativa. Na autuação administrativa, a empresa comprovando boa-fé, isso sim pode ser um atenuante. Eu penso assim. Exato. Agora, o titular de dados, ele pode realmente reclamar pelo vazamento, né? Através de ação. Mas o que eu acho melhor, Cristina, é que as pessoas se preparem para evitar chegar a esse ponto, né? A melhor coisa é a gente evitar o confronto. Então, assim, trabalhar as questões da privacidade e tudo mais, para que não chegue a esse ponto. Não vamos dar sorte para o azar, como a gente diz no dito popular, não é?
mas é dar sorte para o azar mesmo. Tem uma diferença entre LGPD e GDPR, que eu estou me lembrando agora, que é a questão quando existe o vazamento de dados, na GDPR, as empresas, desculpa, GDPR, né, para quem está nos ouvindo, é a legislação de proteção de dados da União Europeia, que é onde o Brasil se baseou. Então, a nossa LGPD, ela é baseada na GDPR. E ela determina que haja comunicação às autoridades de proteção de dados. E aqui no Brasil, deve ser comunicado à Autoridade Nacional de Proteção de Dados e o titular de dados que teve seu dado vazado. Né? É interessante Exatamente. também. Exatamente. Ok. Tem uma pergunta aqui, Fábio. Vamos ver. Eu vou ler, então a gente raciocina junto. Fabiola Batista diz assim: trabalho com imposto de renda de pessoa física, investidor de bolsa, não possuo um sistema de TI para armazenar, então como devo proceder? Eu tenho acesso a dados como CPF, RG, endereço, ela tem acesso a todos os dados. Então, ela trabalha com imposto de renda de pessoa física, e eu não entendi aqui se é de investidor de bolsa ou também com investidores na bolsa. Não, E ela não tem sistema de TI. sim, nesse caso, como ela teve acesso aos dados, enquanto ela tiver a posse dos dados, ela é responsável sim pelos dados. Então, se ocorrer um vazamento, por exemplo, ela usa o computador de casa ou do escritório para fazer a declaração do imposto de renda. E esse computador ele foi atacado por um vírus ou alguma coisa assim, ela tem que comunicar o cliente dela, dizendo, olha, eu sofri um problema aqui, tive um problema de informática e os seus dados podem ter sido vazados. A recomendação que eu faço é, se ela não precisa manter esses dados, se o armazenamento desses dados é uma responsabilidade do cliente dela, ela pode receber os dados, ela seria o controlador, no caso da legislação, ela recebe os dados, ela trabalha esses dados, e depois que ela fez a declaração do imposto de renda, ela entregou à Receita Federal, ela pode dizer ao cliente dela, falou, olha, agora você guarda aqui o recibo da declaração, você guarda aqui a sua declaração do imposto de renda, porque se a gente precisar disso para uma retificadora ou alguma coisa assim, você me passa esses arquivos. Aqui no meu computador eu vou apagar. E aí ela está se eximindo da responsabilidade, né? Se ela pagou do computador dela, atribuiu esse trabalho para o cliente, falou, você armazena aí porque os seus dados são seus, né? É interessante isso, né, Fábio? Porque a empresa, o escritório de contabilidade, por exemplo, quando recebe ficha de registro ou vai pegar informações, na verdade, os escritórios e as empresas, elas coletam o máximo de informação. Eu vou dizer ainda coletam, de repente no futuro eu posso falar elas coletavam, mas elas coletam o máximo de informação porque é muito mais fácil você pegar essas informações no início do que sair correndo atrás delas quando você precisar. Então, por exemplo, número de filhos, número de documentação dos filhos e etc. Aí você precisa fazer um salário família, precisa fazer uma declaração de imposto de renda utilizando aqueles dependentes e não tem as informações dos filhos porque não foi pego lá no início da contratação. E, na verdade, a gente só pode pegar essas informações quando houver necessidade, que é o princípio da necessidade. Eu, sinceramente, eu quero ver esse Brasil funcionar dentro da LGPD, mas eu não consigo hoje imaginar que o escritório de contabilidade ele eles tenham parado por causa da LGPD, eles já tenham parado de proceder a esse costume que existe. Né? Até porque, sabe, a multa, ela está programada, multa da NPD, não estou falando de ação, a multa está programada para agosto de 2021. E tem muito escritório de contabilidade, tem muitas empresas por aí
imaginando que a LGPD vai ser como o e-social, porque o e-social, a gente está falando de e-social desde 2014, e o e-social, ele demorou muito tempo para entrar em vigor. Quando entrou em vigor, ah, ele foi sendo simplificado, agora a gente está com o e-social simplificado, e muitas empresas escritório de contabilidade estão indo na mesma esteira. Não, a LGPD vai ser a mesma coisa. O que você me fala a respeito disso? Bem diferente, né? Esse modo de pensar. Quando a gente estava comentando aqui, eu estava me lembrando da época que eu fiz a minha faculdade de processamento de dados, e aí a minha faculdade era exatamente, né, capturar os dados e processar os dados. Então eu lembro que os meus professores, eles nos ensinavam o seguinte: faça um cadastro no sistema, já coloque todos os campos, porque você não sabe aquilo que você vai precisar. Então coloca lá PIS, coloca CPF, coloca tudo dentro do cadastro para que a pessoa, né, preencha toda a ficha e você tenha todos os dados em mãos. Essa regra mudou. Então agora com a LGPD, além de o cliente, o usuário, ele questionar você por que você precisa ter essa informação, você vai precisar responder para entidades, para o governo, para o próprio usuário, o porquê você está recebendo aquele dado, por que você está armazenando aquele dado. E mesmo é uma informação que você possa vir a precisar no futuro, você, a empresa, a pessoa jurídica, tem responsabilidade sobre aquilo. Então você vai assumir um risco, às vezes, desnecessário, só pela questão, mas um dia eu posso vir a precisar dessa informação. Então eu já coleto. Então, o máximo de cuidado, de cautela que você puder ter, né, quanto menos informação você tiver que gerenciar, você tiver que cuidar, para você é melhor. Então, a gente sabe que alguns sites de compra, eles coletam informações dos seus hábitos de consumo, até mesmo para saber, né, baseado em outras compras que você fez, ele consegue traçar um perfil socioeconômico, né, de você. Em alguns casos, usando inteligência artificial, eles conseguem saber pelo bairro onde você mora os seus hábitos de consumo. Isso, para eles, é uma grande informação, porque em cima dos seus hábitos de consumo, eu sei o que ofertar para você, ser algo mais personalizado, né? Essa captura de dados, que antes era livre, agora ela está meio que em risco, porque se você captura dados demais e você armazena, fica com essas informações e ocorre um vazamento de dados, você está suscetível às exigências da lei, às multas e tudo mais. Tem que pagar uma indenização. Então, o que a gente está avisando agora para as empresas é: pense bem nos dados que você está coletando e avalie o risco de você coletar esse dado versus o risco de você ter que pagar uma multa, pagar uma indenização aos seus clientes, né? Mas, pensando no e-social, não é uma legislação que não vai entrar em vigor, inclusive porque ela já está em vigor. Já. Ela já está em vigor e existe uma pressão bastante grande de países, dos outros países, com relação à aplicação da proteção de dados no Brasil. Então, as empresas não podem esperar que seja como o e-social, que é um sistema interno e que, sim, foi prorrogado, simplificado, e que a LGPD vai ser a mesma coisa, porque isso não é do Brasil, isso é uma exigência internacional, né? E assim, até teve alguns clientes, algumas empresas que ficaram assim, um pouco surpresos, né? Nossa, mas já entrou em vigor? Gente, só lembrando, né, como o Brasil faz as leis, né? Essa lei da LGPD, por exemplo, ela foi votada e ela foi aprovada pelo presidente Temer. Então, isso tem muito tempo atrás. Ela teve o que a Cristina até pode explicar melhor, o período de vacância, né? Que é para que as empresas pudessem se adequar àquela lei. E aí a gente teve uma prorrogação desse período de vacância da lei, justamente devido
a situação sanitária que nós vivemos hoje. Então, teve essa vacância. Mas depois foi levado ao Congresso, foi aprovado, então não teve mais as medidas provisórias que davam mais tempo para as empresas se adequarem à LGPD, foram votadas e retiradas, e aí a lei entrou em vigor. Então, assim, a lei já está em vigor. Hoje você, como consumidor, já pode requisitar a qualquer empresa que você tem relacionamento a lista dos dados que eles têm de você. Você me lembrou de uma coisa interessante. Na verdade, duas. Primeiro, a NPD, o Temer, quando ele aprovou a legislação, logo em seguida ele revogou a criação da NPD. Então, existia a legislação, mas não tinha o órgão fiscalizador, né? Ou seja, é leão sem dente. Ninguém tem medo de leão sem dente. Era uma legislação que não ia pegar. Aí depois, já no presidente Bolsonaro, daí sim foi estruturada, eu estou resumindo, logicamente, mas aí sim foi reestruturada a NPD. E outra coisa que me ocorreu agora foi com relação a esse vazamento de dados. Imagina só, imagina que eu fui fazer uma compra sei lá, no shopping, numa loja do shopping, e você coletou os meus dados. Você é o dono da empresa, você coletou os meus dados. E eu quero saber onde é que os dados estão. Mas você nem pensou em LGPD ainda. Ou outra situação, eu trabalhei na tua empresa, Fábio, sobre X, e eu quero saber onde é que estão os meus dados, mas eu já saí da empresa. Mas eu quero saber onde estão os meus dados. E pelo que você falou, a empresa vai ter que relatar isso, né? Ela vai ter que dizer onde estão os dados. Ou se eles foram eliminados. E outra coisa, Fábio, nós estamos falando de dados digitais, mas a LGPD, ela protege dados. Então, nós devemos lembrar que são dados físicos também. O que existe no papel também é protegido pela LGPD, né? Exatamente, porque a gente sabe que pode ocorrer vazamentos assim também, né? Imagina só, a recepcionista está lá, atende o telefone, quem está falando? Fábio Sobieski. Fábio Sobieski, qual que é o seu telefone, por gentileza? Pega o telefone do Fábio Sobieski. E ela sai da mesa. E, de repente, aquilo é um dado pessoal sensível, e passa alguém e toma posse daquele dado, né? Pronto, houve vazamento de dados. Exatamente, é isso mesmo. Esse é um dos riscos, né? Então, assim, todo o tratamento de dados ele vai ter que ser revisto, os funcionários vão ter que ser treinados, né? Principalmente, por exemplo, funcionários de banco, que tem muito acesso à informação, né? Mas, assim, o comércio em geral, até, por exemplo, um corretor de imóveis que tem acesso aos dados de clientes, né? Durante um processo, uma transação, alguma coisa assim, uma transação imobiliária, ele vai ter acesso a muita informação. Então, ele tem que ser responsável por aqueles dados. Ele não pode permitir, né? E ocorrendo vazamento, ele tem que comunicar ao cliente. É uma situação assim que ninguém quer passar, né? Ninguém quer ligar para o cliente falando assim, olha, aconteceu aqui um problema e eu perdi seus dados, né? Alguém teve acesso às suas informações. É o que a gente quer evitar. Ok. Fábio, falando nesses dados pessoais e assim, do nosso dia a dia ali, a empresa pode coletar fotos e dados para permitir acesso de pessoas? É uma das perguntas que chegou aqui. A empresa pode coletar fotos e dados para permitir acesso de pessoas? Sim, sim, pode, porque é um quesito de segurança, né? Então, a empresa, por exemplo, às vezes ela contrata recepcionistas terceirizados ou uma segurança patrimonial dentro de um prédio, uma empresa, e aí ela faz aquela captura, né, da sua foto, até mesmo uma cópia, uma foto do seu documento. Ela pode capturar esses dados? Sim, porque é uma salvaguarda de segurança para a empresa. Agora, de novo, nos remete à pergunta que foi feita agora há pouco. Enquanto eu tiver esses dados, eu sou responsável por ele. Por quanto tempo que uma empresa precisa guardar a foto dos visitantes ou dos documentos dos visitantes?
a gente pode dizer assim, se em 60 dias você não precisou usar aquela informação, não foi relatado nenhum roubo, nenhum furto dentro da empresa, que eu pudesse ou tivesse a necessidade de levantar dados das pessoas que estiveram visitando aquele dia, eu devo eliminar aqueles dados. Ou seja, apagar do meu sistema, apagar dos arquivos as fotos e as imagens, para que eu evite, né, que ocorra um vazamento de dados e eu tenha que responder por isso. A E partir eu da hora que eu tenho, apaguei, eu estou livre da e responsabilidade. eu tenho que deixar registro da data que foi eliminado, inclusive, porque se o dono dos dados chegar e quiser saber, eu tenho que saber informar. Olha aqui, você acha, Fábio, que nós estamos fazendo isso no Brasil? Olha, eu acredito assim, principalmente o mercado financeiro, os bancos Ah, já estão fazendo, com né? certeza. Porque a responsabilidade é bem grande. Agora, as demais empresas, né, eu realmente não acredito que seja dessa maneira. É. Até teve um caso curioso, Cristina, um cliente que nos procurou, ele falou o seguinte, olha, eu tinha um cliente, esse cliente deixou a empresa, ele não é mais meu cliente, ele pediu para remover os dados. Quando passou alguns dias, ele me encaminhou um pedido de dados. Né? Eu queria saber quais dados o meu CPF, né? Eu informo o CPF, eu queria saber quais dados a empresa tem de mim. E eu realmente não tinha nenhuma Exatamente dentro informação. da LGPD, né? Exato. A empresa falou, eu não tenho nenhuma informação, você nunca foi meu cliente. Né? De fato, porque a empresa ela não guardava mais nenhuma informação. Ela tinha sequer o histórico que um dia aquela pessoa, aquele CPF, foi cliente da empresa. Nossa. Olha só, uma pergunta, nós já estamos nos encaminhando para o final, uma pergunta do Janes Sabino. Em se tratando de banco de dados, o cliente tem direito a ter um backup do banco ou apenas os dados extraídos desse banco? Eu queria saber a sua opinião, mas só lembrando que a legislação, ela diz que o titular dos dados, ele deve requerer. Esse requerimento a respeito do tratamento de dados, ele deve ser de livre acesso e gratuito. Então, deve ser facilitado, de livre acesso e gratuito. Mas, olha lá, então, em se tratando de banco de dados, o titular dos dados, ele tem direito a um backup ou somente os dados extraídos desse banco que tem que ser informado? A resposta curta é não, você não tem acesso aos dados, mas o que você tem acesso é saber quais dados eu armazeno de você. Então, por exemplo, a empresa pode te dizer, eu tenho o seu CPF, eu tenho o seu PIS e o seu número de carteira de trabalho. Agora, eu tenho o número da carteira de trabalho ou o número do PIS. No relatório que eu, como profissional de tecnologia, vou te entregar, que está dentro da lei, eu estou te dizendo quais informações suas eu guardo. Agora, eu não te digo qual é a informação. Ok, e onde elas transitaram também, né? Qual o tratamento Exato. que foi dado a elas? Com quem eu compartilhei aquelas informações. Muito bem, ok. Está chegando uma outra pergunta aqui, sabe? Só um minutinho para a gente ver. Olha só. Fabiola, eu fui obrigada a encaminhar, junto com o meu celular, que estava indo para conserto pelo seguro, pelo correio, a cópia da minha carteira de identidade e comprovante de residência. Então, mandou o celular, né? Estava no seguro, mandou o celular com a cópia da carteira de identidade e comprovante de residência. Isso é permitido? Então, você pode questionar o motivo pelo qual eles estão pedindo isso. Se eles tiverem uma boa justificativa, Princípio da finalidade, princípio da necessidade. exato. Se eles tiverem uma boa justificativa, aí fica a seu critério você dar continuidade naquele processo ou não. Por exemplo, vamos imaginar que eu vou a um hospital e eu vou ser submetido a uma cirurgia. E aí o hospital me pede o meu tipo sanguíneo.
eu posso perguntar, mas para que você quer meu tipo sanguíneo? E aí o hospital vai dizer, olha, se eu tiver uma emergência e você precisar de uma transfusão de sangue, eu preciso saber o seu tipo sanguíneo para fazer a transfusão de sangue. Mas a gente sabe que existem algumas denominações religiosas que não permitem a transfusão de sangue. Então, essa pessoa ela pode se negar a fornecer a informação, alegando que, olha, eu não desejo fazer uma transfusão de sangue ou alguma coisa assim. O hospital ele pode se negar a atender o cliente. Ele fala, olha, se eu não tiver essa informação, eu não posso dar continuidade ao seu atendimento. E você, como cliente, também pode se negar. Falar, olha, se eu tenho que fornecer essa informação para você, eu não quero fazer negócios com você. Eu vou fazer negócio com o seu concorrente que não me pede essas informações. Agora, se eles não têm justificativa para isso, e se eles limitaram o seu atendimento à apresentação desses documentos, você pode requerer na justiça que eles façam esquecimento ou que eles removam esses dados dos sistemas deles depois do atendimento, né? Que até um caso curioso, Cristina, que eu te perguntei da outra vez. Um cliente, ele ficou em débito no cartão de crédito. E o banco não fazia a cobrança direta. O banco passa essa cobrança para um escritório de cobrança. Então, para o escritório de cobrança ligar para você e cobrar você, ele precisa do seu telefone, ele precisa do seu nome, dos seus dados. A pessoa vem me perguntar, eu posso pedir para que essa empresa de cobrança apague os meus dados? E aí, Cristina, não sei se você lembra a resposta? Porque existe a questão do consentimento quando é proteção ao crédito. Então, na questão de proteção ao crédito, esses dados eles podem sim ser utilizados. Eles podem ser utilizados na proteção de crédito, ok? Mas o titular, ele pode querer saber como é que foi feita essa transferência dos dados dele. Mas uma vez quitada a dívida, né, eu posso pedir para que o escritório de cobrança remova os dados, certo? Com certeza, com certeza. Quando é a questão de proteção ao crédito, serviços médicos ou de saúde, artístico, finalidade artística ou jornalística ou de pesquisa, os dados podem ser coletados e a legislação diz assim, de preferência anonimizados, sempre que possível, anonimizados, né? Eles podem sim. Fábio, nós estamos com um monte de perguntas, eu não sei se a gente vai conseguir responder, porque nós já estamos aqui no limite do horário. Eu vou fazer uma do Rui Barbosa. Nota fiscal eletrônica emitida pela prefeitura. Quem responde? A prefeitura responde pelos dados que ela armazena. Você, como pessoa jurídica, você responde pelos dados que você armazena. Se ocorrer um vazamento de informação, cabe ao cliente que teve a informação vazada mostrar onde que ocorreu esse vazamento. Se ele conseguir mostrar que o vazamento ocorreu na prefeitura, ele pode entrar com processo na prefeitura. Se ele descobriu, ou ele chegou à conclusão que esse vazamento ocorreu a partir da pessoa jurídica, ele pode ir em cima da pessoa jurídica. Mas, nesse caso, cada um é responsável pelos dados que armazena. Muito bem. Lembrando, logicamente, que a prefeitura ela está dentro do poder regulatório também. Então, precisa analisar a situação, né? Porque os órgãos públicos, eles sim podem captar dados. Ainda com relação à autorização ao consentimento, você me fez lembrar aquele site que você tem a opção de aceitar ou não. Então, você aceita que nós temos custos, você aceita compartilhar seus dados, algo assim. E você diz, não, eu não aceito. E o site diz, ok, então eu não ofereço o produto. Não é assim? Você tem a opção de escolher se você vai aceitar e fazer aquela informação ou não, mas o dono do serviço, o dono do produto também tem a opção de dizer, ok, então se você não fornecer o seu telefone, eu não te ofereço o acesso ao meu site, algo parecido com isso.
o Fábio sair, e nós ficamos aqui. Desculpa, é um problema na câmera aqui, já voltei. Eu levei um susto. Muito bem, sem problema, ok. Mas, Fábio, foi um prazer conversar com você. Nós já estamos a 5 minutos do término. Existem algumas perguntas, nós vamos fazer as respostas. Eu me comprometo a responder essas questões para o pessoal. E eu gostaria de agradecer realmente a sua presença. Eu espero que essa seja a primeira de várias oportunidades da gente conversar. É muito bom conversar com você. E eu queria anunciar que nós estamos com um curso sobre LGPD. Esse curso ele tem o valor de R$ 1.100, mas ele está numa promoção incrível, de 60% de desconto. Então, ele está por R$ 440 durante uma semana e o link também vai estar na bio. Então, são 2 links que vão estar na bio. O das manchetes dos processos que já existem antes da LGPD e o link do curso para quem tiver interesse em conhecer a LGPD. A diferença do treinamento que foi elaborado é que não é você entender a Lei Geral de Proteção de Dados para um departamento, e sim entender Lei Geral de Proteção de Dados e poder trabalhar com ela em qualquer departamento que você tiver. Isso é bem interessante, Cristina. Muito obrigado pelo convite, né? Espero realmente poder compartilhar outras transmissões aqui com você. E, assim, ressaltando, é importante que a gente conheça muito bem a legislação, até para a gente saber os riscos ao qual a gente está correndo e não ter que depender de outros profissionais para ficar consultando ou alguma coisa assim. Então, é muito bom, né? E, inclusive, o treinamento que a Cristina faz aqui, ele tem esse foco no mercado que vocês atuam, né? De contabilidade, de departamento pessoal, com esses casos, né? Envolvendo os casos que vocês vão trabalhar no dia a dia. Porque é diferente eu falar de LGPD para quem é da área de tecnologia, quem é de segurança, né? Então, as pessoas, a gente tem que ter dentro desse público-alvo, né? O curso é destinado e ele tem esse diálogo, né, com os profissionais de contabilidade, departamento pessoal, que é o dia a dia de vocês, os casos de vocês. Porque, veja só, eu preciso entender da legislação para falar com o meu DPO, por exemplo, com o meu encarregado. Eu preciso entender da legislação até para falar com o meu contador, até para falar com o Fábio Sobieck, porque o Fábio Sobieck vai me falar algumas coisas e eu preciso entender alguma coisa de LGPD para poder argumentar, não é verdade? É verdade. E, infelizmente, assim, a internet ela vem para ajudar em alguns casos, mas em alguns outros casos ela não ajuda tanto. Tem muita informação errada na internet, viu, gente? Então, às vezes o pessoal fala assim, não, mas eu olhei na internet aqui um site falava sobre isso. Gente, prestem atenção, consultem especialistas, porque da informação, isso aí, qualquer pessoa pode abrir um site e publicar. Não necessariamente essa informação está correta. Então, é importante a gente conhecer com pessoas que trabalham com a legislação, que conhecem e que vão poder dar esses argumentos para vocês trabalharem no dia a dia de vocês, ok? Ok, muito obrigado, Fábio, e até uma próxima oportunidade. Obrigado quem está nos assistindo e eu vou responder as perguntas e disponibilizar os links que eu prometi. Muito obrigado, até uma próxima oportunidade. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, tchau.